Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a doutora Joseli Mara Silveira Boaventura Matz, psicóloga. Josi, é um prazer te receber aqui no programa e o assunto, tenho certeza que os telespectadores vão gostar muito. Olá, Luciano, o prazer é todo meu. Que bom, né, estar aqui nessa oportunidade com você, agradeço muito. Ô Josi, eu gostaria que você, se possível, falasse um pouquinho da tua formação. Você é psicóloga clínica, não é isso? Isso. Comenta um pouquinho da tua formação. Eu sou psicóloga clínica, formada há 30 anos pela Universidade FUMEC de Belo Horizonte. Era a única universidade que eu queria estudar na época, né, da adolescência, era lá que eu queria fazer meu curso. E me esforcei muito para entrar. Que bom. Sou apaixonada pela psicologia. Resolvi fazer psicologia porque eu queria muito encontrar respostas para as perguntas que a Josi adolescente tinha. E aí hoje eu consigo chegar nessas crianças, nesses adolescentes, através das minhas questões que me despertaram o desejo pela psicologia, né? E tenho consultório aqui em Poços de Caldas, nesse período, há 30 anos. Fui psicóloga na Santa Casa de Poços de Caldas durante um período longo. Na PAI de Poços de Caldas, me desliguei em dezembro agora passado, justamente pela demanda do consultório muito grande, não foi possível que eu continuasse na instituição. Mas graças a Deus, sinal que você desenvolve um bom trabalho, né, Josi? A gente procura tá sempre estudando, né, para poder ajudar as pessoas, mas eu gosto demais também de lá, é uma paixão aquela instituição também. Josi, então como nós vamos falar hoje a respeito, né, de TDAH e autismo, vamos começar pelo TDAH. O que vem a ser o TDAH? O TDAH é transtorno de desenvolvimento de atenção e hiperatividade, né? Tá. Esse é só um resuminho da sigla, né? Certo. De TDAH. E o portador de TDAH, ele, tipo assim, tem uma característica, por exemplo, vai mal na escola, como que é? Não necessariamente. Às vezes, o que é realmente interessante é que acha que o portador de TDAH, que a primeira coisa que a gente tem que explicar é o seguinte, Luciano, TDAH não é uma doença, né? TDAH é um transtorno. Então, não tem cura, tem controle. A criança aprende a lidar com TDAH e leva isso sempre para o resto da vida, né? Com mudanças de posturas, treinamento de comportamento e alguma medicação que ajuda a manter a atenção. E na escola nada, né? Na escola tranquilo, não normal. Não necessariamente. Existem portadores de TDAH, do transtorno, que têm dificuldade de aprendizagem. Mas várias crianças portadoras de TDAH levam também a aprendizagem de uma forma tranquila. Não tem perda cognitiva, nem de inteligência. Então, Ô, Josi, o TDAH está relacionado com a má educação nos países ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. A grande questão é que as pessoas acham que a criança com transtorno acha que é mal educada, porque ela é muito agitada. Né? E aí confunde, né, as pessoas que não sabem do diagnóstico. Ela é muito agitada. Então, aquela coisa, esse menino não tem educação, não para quieto, passa em cima de todo mundo, passa na frente da televisão, muda de canal toda hora, não tem parada e tal. Não, mas a criança, ela é realmente muito agitada, mas não tem absolutamente nada a ver com a forma como os pais criam, como educam. Realmente são características particulares do transtorno. Ô Josi, a criança, digamos assim, nasce com TDAH ou a criança adquire com o passar do tempo? Como que aparece esse TDAH? O TDAH a gente tem uma série de pesquisas, assim como outros transtornos, mas a gente não tem um martelo batido sobre isso. Se isso se desenvolve ou se vem na formação da criança, né? Ele desaparece na adolescência ou não? Não. O TDAH, você leva ele para sempre, assim, ele te acompanha a sua vida inteira. O portador de TDAH sempre vai ser TDAH. E ocorre mais nos meninos, né, o sexo masculino ou sexo feminino? Ou em ambos? É interessante porque, na verdade, ocorre em ambos. Apesar da gente ver
perceber com maior facilidade o TDAH nos meninos. Por quê? Porque as meninas, normalmente, elas disfarçam mais o comportamento, né? Os meninos, eles são, até por natureza, eles são mais prontos à agitação. Estão sempre ali apostos, né? Para uma brincadeira, para subir, para descer, aquela coisa do moleque, a menina disfarça um pouco mais. Mas ocorre em ambos os sexos. Ô Josi, o TDAH, ele pode ser curado ou não? A pessoa que tem o TDAH sempre vai ter? O TDAH não é doença, né, Luciano? Então não tem cura, porque a gente tem algum tratamento? Tem um tratamento de controle sensacional, tanto medicamentoso quanto de treinamento de comportamento, organização pessoal, organização social. É muito interessante porque a medicação, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, a medicação no TDAH ela é importantíssima. Às vezes, de todos os transtornos, talvez seja a mais relevante, porque é que consegue fazer com que a criança centre um pouco mais a atenção, preste mais atenção no que está executando, observe mais as coisas, foque mais no que ela precisa desenvolver. Então, a medicação para TDAH, ela é extremamente eficiente. Então, há necessidade de um medicamento, de alguma coisa para criança com TDAH. Sim, sim. Ô Josi, e falando em TDAH, número de brinquedos, tem algum número de brinquedos que são necessários para acompanhar essa criança, a evolução dessa criança? Olha, isso é uma grande questão, essa questão do brincar, sabe, Luciano? Porque as famílias estão misturando muito as coisas, então eles acham que toda a oferta de brinquedo é interessante, é bacana para a criança, para qualquer criança, mesmo que não seja uma criança portadora da hiperatividade, né? Os brinquedos mais simples normalmente são os mais adequados. Jogos de tabuleiro, jogos de carta, atividades lúdicas, o correr, o pular amarelinha, o brincar de esconde-esconde, são as melhores atividades, melhores brincadeiras. O que não é legal é o videogame, né? A tela. Tá. Muito tempo em frente de telas, televisão, videogame, celular, e isso provoca uma agitação psicomotora muito maior na criança. Então não é adequado. O uso de tela não é adequado para o desenvolvimento da criança neuropsicomotor. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a psicóloga clínica a doutora Joseli. Josi, por exemplo, para orientar os pais que estão nos assistindo, como que um pai, uma mãe, a família observa se a criança tem esse TDAH? O que mais chama atenção, muito até além do comportamento, é a dificuldade de memorização e manter a atenção, inclusive naquilo que ela gosta muito. Então ela esquece muito fácil tudo. Por exemplo, a minha filha mais velha tem TDAH. E houve um episódio, até um dos motivos pelos quais eu fui me aprofundando na questão, justamente porque ela é portadora de TDAH. Então, ela praticava esporte muito bem, era goleira de handebol e disputava campeonatos aqui pelo time de Poços. E houve aqui um momento que ia ter uma abertura de uma Olimpíada, que o COB estava organizando, e ela foi convocada. Foram 2 goleiras no estado de Minas convocadas para os Jogos, ela e uma outra goleira. Veio a ficha do COB de inscrição, eles são muito organizados, né? De autorização dos pais, numeração de uniforme e tudo mais. A técnica entregou para ela essa ficha para levar para casa, os pais preencheram, ela levou, eu preenchi, devolvi, ela colocou na agenda e não entregou para a técnica. O tempo foi passando, a técnica me ligou. Mãe, cadê a ficha da menina? Eu falei, mas eu mandei já faz tempo, com foto, autorização.
E ela foi conversar com a minha filha, ela foi procurar e achou essa ficha na agenda. Tentaram uma inscrição tardia, mas não foi possível. E ela não pôde jogar, não pôde disputar os jogos. Puxa. Minas ficou com um goleiro só, porque não, na época não podia mais convocar ninguém para o jogo, né, para essas Olimpíadas estudantis. E ela ficou arrasada porque ela perdeu essa grande oportunidade na época. Ela ficou extremamente arrasada. O Diego Hipólito abriu, inclusive, os jogos aqui, teve desfile de delegação, e ela ficou arrasada. E aí, naquele momento, a gente percebeu que esquecer aquilo que ela gostava muito não era um esquecimento seletivo, era extremamente significativo. Com certeza. E aí nós fomos investigar. E a investigação é feita através de testes psicológicos, avaliação com um neuropediatra, para poder chegar à conclusão, né, do diagnóstico do TDAH. Ela não tinha hiperatividade, mas ela tinha esse déficit de atenção. E aí ela começou a tomar os psicoestimulantes, que existem vários no mercado, né, alguns inclusive de ação prolongado, um pouco mais prolongado, outros mais pontuais. Ela começou a fazer uso da medicação, adquiriu comportamentos de se organizar, de organizar as questões, as tarefas, os afazeres dela. Houve um momento que ela inclusive organizava o armário por cor. Ela colocava as roupas por cor, do branco ao preto, passando por todas as nuances. E aí ela adquiriu recursos internos, conseguiu se organizar e saiu lá na frente. Ô Josi, olha como é importante a família, né? A atenção da família. Por exemplo, ela esqueceu de entregar essa ficha para a técnica, né? De devolver essa ficha preenchida. E, de repente, alguma família poderia até brigar com a criança, bater, já achar ruim, brigar. E você não, você foi atrás. Então, isso é importante, prestar atenção por que aquilo está acontecendo. Sim. E não achar ruim, aconteceu e sem dar atenção. Ninguém sofreu mais do que ela, né, com essa... Com certeza. Josi, vamos falar um pouquinho de autismo? Vamos falar um pouquinho de autismo. Vamos comentar, então, o que é o autismo. O transtorno do espectro autista é um transtorno que tem acometido uma série de crianças nos dias atuais, né, com aparecimento assim, de vários casos, múltiplos casos. A gente tem triado crianças com o espectro, assim, cotidianamente tem aparecido crianças com autismo, né? Tem cura o autismo? Como o TDAH, o autismo também é um transtorno, né? Não é uma doença. Então a gente não pode falar de cura para o autismo, né? O autismo ele tem também um tratamento medicamentoso, uma série de treinamentos que a criança precisa de estímulos, que a criança precisa ser submetida para poder se desenvolver o mais dentro possível da normalidade. Ô Josi, e qual a idade que normalmente se observa os primeiros sinais e sintomas do autismo? Sabe, Luciano, a capacidade diagnóstica, assim, eu sou uma pessoa que procura aprender muito. Eu sei muito pouco de tudo, mas eu sou muito curiosa, eu procuro ir aprendendo um pouquinho mais Isso todo é legal, dia, muito né? bom. Mas o que a gente observa, assim, as crianças, às vezes bebês, começam a apresentar algumas características, o que não significa, porque a gente tem que entender que o transtorno é um todo de sintomas, são vários sintomas. A gente não pode pegar questões, características isoladas e achar, talvez, que o que eu vou falar autismo, aqui, né? Achar que é autismo. Mas, por exemplo, a dificuldade do bebê de fazer imitação, né? Quando a gente fala, vamos bater palminha, e a criança tem dificuldade de fazer imitação, né? Isso quando é bebezinho. Depois, então já pode se observar fala, desde bebezinho. Desde bebê. O atraso da fala, 94% dos casos das buscas das famílias por um recurso, por um profissional, é devido ao atraso de fala. Então a criança demora muito para falar. Aí a família começa a ficar preocupada, começa a investigar. Então normalmente o alarme vem pelo atraso de fala. No desenvolvimento mesmo motor, as famílias têm um pouco mais de dificuldade de observar isso. Mas no desenvolvimento da fala, eles já ficam preocupados e já vão procurar um
Demorou para falar, então já vou. Fica preocupado. Às vezes não é isso, às vezes é uma deficiência auditiva, uma deficiência de processamento, mas normalmente a busca pelo técnico... O que chama atenção é a fala. A fala, né? Demorou para falar, já todo mundo fica apavorado, isso, né? Por que não está falando? 94% vai buscar pelo comprometimento da fala. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, com a doutora Joseli, psicóloga clínica. Josi, por que as crianças com espectro não devem sentar em W? Olha que interessante, né? Às vezes as mães acham bonitinho, né? Eles vêm e sentam. Isso, é até bom você explicar como que é o sentar em W, né? Sentar com os pezinhos para trás faz justamente um W, né? Sentar com os pezinhos para trás. E isso causa na criança uma série de problemas fisiológicos. Físicos mesmo. Então, dores no corpo, problemas ortopédicos, de tendões, e às vezes a criança não sabe dizer aonde dói, como dói, por quê. Então, é muito normal, muito comum eles buscarem essa postura para poder equilibrar o corpo. Eles têm dificuldade, às vezes, de manter o equilíbrio corporal, de encontrar o eixo para poder se equilibrar. E aí eles encontram sentando assim. Então, é muito importante corrigir essa postura. E tem aquela postura também, né, de andar na pontinha do pé, andam muito na pontinha do pé, é muito comum, né, justamente para buscar, eles tentam buscar o equilíbrio dessa maneira. Então precisa de todo um trabalho com o fisioterapeuta, de sensibilização da planta do pé, para que eles coloquem o pezinho no chão e aprendam a pisar com firmeza, né, para poder encontrar o equilíbrio de uma outra forma e não desenvolverem problemas de coluna, postura, uma série de dificuldades. Ô Josi, por um acaso, o autismo vem do pai ou não? Existem pesquisas que estão mostrando que o autismo vem do cromossomo Y, né? E isso, Luciano, é um negócio interessantíssimo. Isso daria um outro papo, porque, infelizmente, grande parte, nas famílias, grande parte dos pais, quando descobrem que o filho é autista, a primeira providência, a primeira coisa que eles fazem é culpar a mãe, né? Que gestou a criança, como se aquilo tivesse sido algum problema da gestação ou se ela tivesse tido alguma responsabilidade no quadro. Culpar é fácil, né, Josi? E aí o número de divórcios no primeiro ano de descoberta do diagnóstico é muito alto, muito elevado. E as crianças precisam muito da presença do pai. E a mãe também precisa muito da presença do companheiro, porque é bastante complicado esse trabalho. O autismo só apareceu agora nos últimos tempos ou sempre teve e não tinha diagnóstico? A Luciana sempre teve. O autismo sempre teve. O autista... Eu costumo brincar que assim, aquele tio sistemático que a gente tinha em casa, falava, nossa, não faz barulho que o tio fulano não gosta. Se você mexer aqui, ele vai saber que você mexeu, tirou do lugar, ele vai ficar bravo. Então, o autista nível 1, que a gente fala que é o nível mais leve, sempre teve, mas só que a gente não tinha essa capacidade diagnóstica, não se atentava tanto para o problema e nomeava isso como sistemático, não é o sistemático. Ele é muito sistemático, mas sempre teve. Sempre teve, né? Josi, para que serve a questão, então, da separação dos níveis de autismo ou nível de suporte? Os níveis de suporte ou os níveis de autismo, foram colocados de uma forma didática para a gente entender quais os tipos de apoio que aquela criança vai precisar. Então, a gente tem nos níveis 1, 2 e 3, os níveis segundo o DSM, né? A gente tem níveis 1, 2 e 3, um nível mais leve, um 2 moderado e um 3, um nível mais comprometido, para saber exatamente quais são os suportes terapêuticos que a criança vai precisar no tratamento do autismo. E a abordagem da escola, como que é feito isso, Josi? Olha, em relação à criança autista,
é importante que ela tenha uma abordagem como uma relação de uma criança não autista. Normal, sem nada, como se não tivesse. Aí a gente entra na questão da inclusão, né, que a gente está brigando tanto com essa questão da inclusão, que a gente não consegue realmente ter a gente não tem uma escola completamente inclusiva, a gente não tem. No sistema público a gente tem instituições que tentam muito, às vezes estão buscando formação dos professores, do seu corpo técnico, material, procurando as instituições para serem orientados, mas uma escola absolutamente inclusiva para as deficiências, infelizmente, a gente não tem. Em qualquer deficiência, a gente ainda tem essa dificuldade. Os autistas, eles precisam normalmente de psicoterapia ou de psicanálise ou não? Como que é esse acompanhamento, Josi? O autista precisa de tanto apoio, Luciano. O autista ele precisa, digamos assim, de uma rede de apoio muito grande. Na verdade, o tratamento é preconizado 40 horas de treinamento por semana. Isso a gente está considerando a escola, nós estamos considerando a família e estamos considerando o corpo técnico, que aí seria psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, escola, família. E é muito importante que a família estude um pouquinho sobre o transtorno, que vá procurar saber, que leia, porque a gente precisa muito do comprometimento, do apoio da família para fazer os treinamentos que a criança precisa. Josi, chegamos então ao final do programa e eu gostaria, antes de encerrarmos, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, para os pais, para as mães, enfim, uma mensagem para todos. Tá. Eu gostaria de dizer para os pais que, assim como eu, que tenho uma filha que tem um desses transtornos dos quais a gente falou aqui, que é muito importante que a gente abra a cabeça e procure nos informar para poder auxiliar, ajudar nossos filhos realmente naquilo que eles precisam. Sem medo, sem dificuldade, porque receber um diagnóstico de uma dificuldade ou de um transtorno de um filho não é o fim do mundo, pelo contrário, é início do caminho, né? Exatamente. Então, saber o que está acontecendo com ele, procurar apoio, aceitar, e eles crescem muito, desenvolvem muito. Minha filha hoje é formada em 2 faculdades, ela tem 2 graduações, né? E vai muito bem. Agora, isso é um assunto longo, né, Luciano? Lógico. Que a gente teria, assim... Passaríamos aqui o tempo todo conversando sobre isso. Só uma pinceladinha, só para a gente citar o tema. Então, eu queria te agradecer. Eu que agradecer as famílias que assistiram a gente. Te agradeço a presença aqui, viu, Josi? Foi muito bom. Muito obrigada. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.